De volta com o Sport Center, agora já com Felipe Facincani e Paulo Calçade para falar de mais uma vitória do líder do Campeonato Brasileiro. O Verdão segue invicto fora de casa. Invicto, ainda não perdeu. Vitória por 2-1 para cima do Vozão do Ceará. Felipe Facincani. Um pouco de emoção ali no final do jogo, mas o Palmeiras consegue mais 3 pontos. Boa noite. Tudo bem, Abel? Ótimo programa para você. Professor Calçade, fã de esporte conosco. Vitória para se consolidar com essa vantagem momentânea de 7 pontos sobre o Corinthians, que joga daqui a pouco, é verdade. Mas, ao mesmo tempo, para dar ao Palmeiras uma resposta de uma semana de muito treino, talvez a primeira em muitos, né? Que a gente não tenha visto o Abel conseguir trabalhar de forma cheia com a equipe e iniciar essa semana tão importante de Libertadores com uma vitória nas costas, mas mais ainda, né? Com o time dando resposta, que era o mais importante. Um desempenho bem diferente do Palmeiras das últimas semanas. O Palmeiras mais intenso, mas ao mesmo tempo que conseguiu controlar o jogo, não teve tanto desgaste. Teve essa semana, repito, para você alinhar algumas coisas, testar essa nova formação de fato com o centroavante como o Flaco Lopes, que deu resposta, e começar, quem sabe, esse duelo da Libertadores com pulgas atrás da orelha para essa escalação importante contra o Galo do Cuca. Flaco Lopes que marcou, né, pela primeira vez com a camisa do Palmeiras, gols de Dudu e Flaco Lopes, com mais uma grande atuação de Gustavo Scarpa. Paulo Calçade, boa noite. Olá, Abel, Facincani, para você que nos acompanha. Mais uma grande atuação e de Dudu também. O Dudu tá num grande momento, quando a bola cai no lado dele, é impressionante, né, a capacidade do Dudu de gerar perigo em situações de gol. E o Scarpa jogando uma bola que não sei se é para deixar o palmeirense, né, com aquela sensação, né, porque ele vai embora, né, no final do ano. Mas ele está jogando muito bem, o Dudu. Gustavo Gomes, sim, ainda é um baita zagueiro. A gente tem algumas polêmicas no jogo, que a gente vai falar isso no decorrer do programa. Palmeiras é o melhor visitante do Campeonato Brasileiro, a equipe que conquista mais pontos, tem 22 pontos conquistados em 10 jogos, e o Fluminense tem 15 em 9. Então, se a diferença, isso faz diferença para um time que quer conquistar título, que é uma campanha muito boa fora de casa, e tem que ser bom recebendo seus adversários. E essa retomada que o Palmeiras está tendo no Allianz, né, conquistar aqueles pontos que perdeu no início da temporada. Mas é isso, e ganhou do Goiás, ganhou do Ceará e perdeu do Ceará logo no início, né, quando ainda tinha o Dorival Júnior. Mas Facincani tocou num ponto que faz muita diferença. Quando bem utilizado o tempo, porque se o tempo você não souber utilizar, não adianta ter. Quando bem utilizado, é outra coisa. E ele veio muito agressivo, muito forte para esse jogo de Brasileirão, e também pensando já na semana que vem, Atlético Mineiro, Libertadores da América. Que privilégio é ter uma semaninha no futebol brasileiro, hein? Quem diria? A gente falando uma semaninha só. Palmeiras, que com essa vitória vai a 42 pontos, abre 7 já para o Corinthians. Óbvio que o Corinthians joga também, né? Enfrenta o Botafogo ainda hoje. Se vencer, volta para 4, mas começa a abrir boa vantagem, não só em relação ao Corinthians, os outros times que estão ali na perseguição. Óbvio que todos vão jogar também. Flamengo, a gente vai falar do Flamengo que enfrenta o Atlético Goianiense. Mas você falava, Facincani, no seu primeiro comentário, que pode ter algumas pulgas atrás da orelha do Abel Ferreira. Você se referia exatamente a quê? Ao Flaco Lopes, de repente, ganhando a vaga do Rony? Não sei se o Rony se recupera a tempo de jogar na quarta-feira. Ou então, Abel, claro que pode parecer complicado, mas cabeça de Abel, a gente sabe que ela sempre está em constante mutação. Jogar o Rony com o Flaco Lopes e aí o Scarpa brigar por essa vaga com o Rafael Veiga, que o próprio Abel já disse que o momento dele está em retomada, né? O Veiga não é aquele Veiga... Você acha que ele tiraria o Scarpa do time agora, nessa fase? Ao contrário, tirar o Veiga. Ah, o Veiga? O que é complicado, porque... Também é complicado. Há 4, 5 semanas, qual que era a discussão, né? Se o Veiga não poderia ser um dos 26 que brigassem por vaga para uma Copa do Mundo, né? O Veiga se machuca, o Veiga fica afastado, ele volta com um pouco de dificuldade, o que é normal, mas o Scarpa, ele entra e toma conta no meio campo, da posição do Scarpa e a do Veiga. Tanto é que a mudança estrutural do Palmeiras hoje no primeiro tempo é o Veiga
Aliás, é o Scarpa saindo da base esquerda, trabalhando lá com o Dudu do outro lado, assumindo esse protagonismo de jogar livre e, ao mesmo tempo, com isso, passar a armar mais em relação ao que é o Veiga. E o Palmeiras ganha corpo. E não é que o Veiga não serve mais, agora é só o Scarpa. Não. Isso é mérito de você ter mais uma opção dentro de um time titular que potencializa e que modifica a forma de jogar ao longo do jogo. Então, trabalhando com o centroavante, e uma hipotética volta do Rony no meio da semana, porque ele está trabalhando para tal, ter um Rony aberto, quem sabe o Dudu, que hoje é indescartável, um centroavante como o Lopes, que entrou bem, que é um cara que abre espaço, que começa a dar mais opções de você trabalhar com esse pivô e principalmente valorizar esse último terço do campo. E aí você tem um referencial do Scarpa com o Danilo e o Zé Rafael. Então, pode parecer absurdo? Para a memória recente do palmeirense, claro, porque o Veiga, ele é muito especial. Pro momento presente, talvez não. E isso não quer dizer que, repito, o Veiga está fora. Mas você pode trabalhar outras opções. Ou então, esperar para ter o Flaco Lopes no segundo tempo e você manter o padrão que tem dado certo, recuperar o próprio Veiga no decorrer do jogo, até porque é uma partida fora de casa. Mas o importante é que uma semana para trabalhar faz com que o técnico, como explicou o Calçade, possa utilizar bem o tempo. Como que você utiliza? Trabalhando formações e principalmente opções para dentro desse sistema você ter outras formas de jogar. É uma opção a mais, obviamente, né? Que ele ganha. Tem o Merentiel também, mas uma opção que já começa a funcionar, a do Flaco Lopes, né? Fazendo o gol hoje, como o Facincani destacou aqui, abrindo espaço para os companheiros, né? E foi exatamente com o Scarpa pelo lado direito, como você disse, que nasce o primeiro gol ali do Palmeiras naquele chute de direita dele, né, Calçade? O Palmeiras joga com 2 meias há um bom tempo, né? Quando ele encontra esse time, porque ele tem um time que é a prioridade dele. Teria o Rony, se tivesse condições, no time. Não tem, ele recebeu 2 novos jogadores, um uruguaio e um argentino, e o Flaco Lopes entra também precisando de uma adaptação em relação à equipe e a ele também, porque é um jogador diferente daquela forma de jogar que o Palmeiras estava acostumado. E a gente tem que entender todo esse processo de adaptação. E tá aí o gol dele. Teve uma cabeçada que também acabou não foi gol, mas mais uma opção em bola aérea também importante para o Palmeiras. O Rony faz os golzinhos dele de cabeça também, mas acho que o Flaco Lopes é uma outra característica mais daquele centroavante forte também em bola aérea, né, Calçado? O Flaco Lopes ele é um fato novo dentro da equipe. E isso pode ser muito benéfico e também complicado de adversários. Quando você tem uma equipe ajustada que é aquela, ela funciona de um jeito e os adversários também. Agora ele exige dos adversários, né, um outro tipo de atenção. Eu ainda acho que o Abel vai ficar com os 2 meias e não sei se ele vai colocar o Rony voltando de contusão. Talvez por um segundo tempo, talvez. Mas que imagem vem dos jogos Atlético e Palmeiras? Um travando o outro e não deixando de jogar. Foi assim na Libertadores do ano passado, foi assim no primeiro turno do Brasileirão. Então, com essa perspectiva, e volta o Cuca, né? Que também, vamos lembrar daquela final Santos e Palmeiras, Cuca também e Abel. Foi um travando o outro. Travando o outro. Então eu acho que ter 2 meias pode ser benéfico. Até pela situação do Rony de volta, né? Situação física. Mas a hora que a bola rolar, a gente vai saber. Assim, cara. Mas são possibilidades. Não, assim, são possibilidades. O importante, né, Calçade, que você tenha a variação. Você não fica engessado. Eu só tenho esse time e tenho uma ou outra opção no banco. Aí complica. O Palmeiras hoje ele tem um centroavante mais móvel, que é o Rony, que, entre aspas, joga de centroavante. Não é de origem, mas... O Veiga, de vez em quando, faz ali a... Sim, Veiga se aproxima, que é aquele falso meia que vai atacar o espaço. Você tem um centroavante de origem que gosta muito de trabalhar com essa bola recebida, como a gente viu na tela, que é o Lopes. Trabalha muito pelo chão, não é aquele centroavante que você fica refém da bola aérea. Tem o Merentiel, que é um atacante mais brigador pelo visto, que é aquele centroavante mais tradicional, mas que joga um pouco mais aberto, como ele fazia no defensa, se revezava com o Brian Romero, que agora está no meio internacional. E o Navarro, que aí sim é aquele 9-9 pivô mesmo, mais lento, mais cadenciado, que até entrou no decorrer do jogo hoje, mas que eu vejo ainda abaixo desses atletas. Então são 4 opções para você jogar diferente no seu setor ofensivo. Sem contar que você tem Dudu, que você tem Scarpa, tem Wesley, aí pode entrar até o próprio Merentiel para jogar com ponta, você consegue variar
a sua última linha ofensiva. E isso faz com que você confunda o adversário. Mas é o que eu falo, são pulgas atrás da orelha, mas conhecendo o Abel, talvez ele vá no tradicional para o jogo contra o Atlético Mineiro e dependendo de um resultado ele inverte a situação no Allianz. O tradicional dele pode ser essa equipe, mas com um formato diferente. O desenho tático pode ser, e você mesmo hoje, em vários momentos aparecem os dois laterais por dentro, né? Vem o Marcos Rocha e vem também o Piquerez com a posse saindo, mas não são laterais que nesse momento abrem. O Marcos Rocha nesse jogo não fica aberto para a saída de bola. Ele vem fazer a saída. O Dudu recua um pouquinho. Então pode ser o mesmo 11 com desenhos táticos diferentes. Isso o Abel fez e faz normalmente durante os jogos, mas pode fazer para o início também. Ou ele inverte, Scarpa faz a base pela esquerda, ele joga o terceiro zagueiro. Final da Libertadores foi assim, Scarpa pela esquerda. Então vamos ver o que ele está, a leitura que ele vai fazer do Atlético. Eu acho que esta rodada, vamos ver como o Atlético vai se comportar no final de semana. Se o Cuca, é natural que equipes que têm confronto de Libertadores mexam muito nos seus times ali, que vão para campo nesse final de semana. O Palmeiras não fez isso porque teve uma semana. Então, cada um, e o Cuca também. Então vamos ver se ele usa o final de semana para ajustar o time e enfrentar o Palmeiras, porque o Palmeiras não usou reservas para iniciar o jogo. O Abel aproveitou a semana, colocou o time e falou, bom, é daqui para o meio de semana. E vamos ver um detalhe que é importante também, para muita gente pode, é bobagem, mas não é bobagem. O Atlético Mineiro com um dia menos de descanso. O Galo vai jogar amanhã só. Exatamente. Né? Com o Internacional fora de casa. Então, não sei se o Cuca vai... Será que o Cuca vai colocar o time titular? Esse é um ponto. E você tem situações, né? Porque ao mesmo tempo que existe um jogo gigantesco no meio da semana e toda essa preparação do lado físico, existe também o interesse de você não olhar para esse próprio Palmeiras se desgarrando de uma tabela que o Atlético ainda está muito vivo no campeonato. Né? Então, qual é a mescla que você faz? Quem que eu vou tirar desse time? Eu abro mão de atletas mais decisivos e corro o risco de não somar um ponto e talvez começar a ver o campeonato se desgarrar? Porque para Palmeiras e Atlético, a temporada daquilo que são as cerejas de bolo, as Copas, pode terminar na próxima semana. E Abel, agora, iniciando o retorno, você já tem uma história do brasileiro que já está exposta aí. Não é aquele início de campeonato que você começa a olhar as forças, quem é que vai desgarrar, quem é que está melhor, qual é a equipe que pode surpreender favoravelmente e negativamente também. Agora já tem uma história estabelecida. Tem o Palmeiras para ser perseguido, tem o Flamengo em recuperação, tem o Galo que trocou de treinador, você tem o Fluminense que está, a gente pode dizer, voando, porque tem cara que não tem, assim... O Fluminense tem um time que não dá para sair muito daquela equipe que a gente conhece, tendo como eixo de tudo o Paulo Henrique Ganso. Mas você já tem uma história que está exposta. E o Palmeiras, para mim, neste jogo contra o Ceará, nitidamente, ele olhou a Libertadores na frente. Tempo, né? Mas o início foi Brasileirão, manter a ponta, ganhar do Ceará fora de casa, porque o Abel vai para cima para conquistar esse título. É o jogo do Palmeiras nesta virada de turno. Vai ser bem legal de acompanhar. A gente tem os números do Palmeiras como visitante, mais uma vitória hoje fora de casa, são números interessantíssimos. Olha só, o Calçade já falava agora há pouco, 22 pontos, né, Calçade? Olha só, 22 pontos, aproveitamento 73,3%. Esses 22 pontos vieram com 6 vitórias e 4 empates, 14 gols marcados e 5 gols sofridos. São as melhores marcas do campeonato. Isso o Palmeiras como visitante. No geral, 42 pontos, em 20 jogos no geral, o Palmeiras fez 33 gols, melhor ataque, e sofreu só 14 gols em 20 jogos. Hoje sofreu um de pênalti. E ele é o segundo em casa. Ele só perde para o Corinthians. Melhor campanha como mandante é do Corinthians, 6 vitórias, 3 empates, nenhuma derrota. Todos os outros perderam, menos o Corinthians como mandante. Mas o Palmeiras tem 10 jogos, um jogo a mais
em relação ao Corinthians, 20 pontos contra 21 do rival. Mas é uma aproximação da ponta da tabela também. Então, um time que você tem melhor campanha fora de casa, é o segundo em casa, com tendência também de se aproximar e manter esse rendimento, é um time que disputa o título forte. E, Calçade, esse campeonato ele vai ser decidido fora de casa para o Palmeiras. Por quê? Ele busca fora de casa Atlético Mineiro, Corinthians, Atlético Paranaense, o Internacional, que está longe da briga, mas agora no segundo turno. É verdade. E só o Flamengo em casa. Então, quando você pega uma tabela, você destrincha e você olha todo mundo fora de casa, e esse tipo de peso de rival, você fala, é duro, hein? Mas aí você tem o contraponto, é o time que mais soma pontos fora de casa e o time que mais sólido joga fora de casa. E lembrando que esse time contra o Flamengo, que tudo bem, está a 9 pontos, mas é um time de renome e que está no embalo e tem um elenco de muito respeito, o Palmeiras empata 0-0 lá, não perdeu no Maracanã. Então, você tem um ponto e um contraponto com o mesmo peso. Então, se o Palmeiras faz o dever dele de casa, mas ele principalmente decide os confrontos direto fora de casa e trava os rivais, ele ganha o campeonato. Por falar em sólido fora de casa, quando você estava falando, dois detalhes que me chamaram a atenção no jogo de hoje, que eu gostaria de analisar aqui com vocês. Uma, a dificuldade do adversário de conseguir penetrar, criar chance, incomodar o Palmeiras. No início do jogo, o Ceará ali, até o Palmeiras fazer 1-0, estava dificultando, estava travando a marcação e tal, mas mesmo jogando em casa com a sua torcida, praticamente não incomodava. Essa é uma. E a outra, principalmente no segundo gol, a rapidez com que o Palmeiras rouba uma bola no seu campo de defesa e a bola chega lá no centro em 2 toques, 2 ou 3 toques. O Danilo, se a gente puder caído, repetir, o Danilo deitado, toca a bola pro Scarpa, o Scarpa acha o Flaco Lopes e a bola tá dentro do gol em 2 ou 3 toques. É uma vertical. Assim. Não tem muito toque de bola. Danilo, Scarpa e o Flaco Lopes. Quer dizer, o time estava bem posicionado para isso, né? E mordendo lá atrás. Você pega o Palmeiras, assim, eu não lembro, o Facincani me ajuda aqui, de uma entrevista coletiva do Abel Ferreira, em que ele senta ali na mesinha dele para dar entrevista e reclama da falta de intensidade da equipe. Isso faz muito. Isso você não vê. O que ele pode reconhecer... Olha aí, olha o lance. O que eu te falei. E ali, ó, ligação vertical e a bola linda, né? Quase que... Totalmente vertical. Se o Veiga perde um pouquinho mais de tempo, ele pega o companheiro impedido. Mas foi o Scarpa, legal... não foi? O Scarpa. Foi o Scarpa, não o Veiga. Foi mais uma do Scarpa. O lance começa com uma tentativa, um toque de calcanhar, não sei se foi do Speed Mendonça, de um jogador do Ceará. O Danilo deitado toca, Scarpa. Sim. E Flaco Lopes. Um Palmeiras, como sempre, Facincani, letal nessas bolas, né? E você falou na semana que o Abel teve para preparar o time. O Palmeiras teve, antes disso, né, num passado recente, eliminação na Copa do Brasil para o São Paulo, mesmo jogando bem naquele jogo de volta, acaba sendo eliminado nos pênaltis. Recentemente teve, por exemplo, uma derrota em casa para o Atlético Paranaense. Eu lembro de algumas pessoas dizendo, o que está acontecendo? Será que o Palmeiras está caindo de produção? 2 pontos em 9. Será que o time atingiu o seu ápice muito cedo, porque teve o Mundial, etc e tal? Nesse jogo de hoje, prova-se o contrário? Prova-se que quando você tem um tempo para respirar, você consegue voltar ao seu eixo, né? Se você tem uma semana, aliás, o Palmeiras, como várias outras equipes, mas em especial o ano do Palmeiras, né? É um ano de um psicológico que ele está a 200% rodando. Toda semana ele está decidindo alguma coisa. Ele inicia o ano e 40 dias depois da pré-temporada ele tem uma decisão de campeonato mundial, talvez o jogo mais importante de sua história. Contra um Chelsea que joga num outro ritmo, numa outra filosofia, numa outra pegada, e você tentando em 40 dias acelerar 6 meses de preparação. E isso foi o que aconteceu. O Palmeiras fisicamente, ele acelera 6 meses em 40 dias. E isso tem um preço a ser pago. E um preço a ser pago por causa de um calendário que a gente tem aqui que é completamente atípico e maluco, né? Porque se você faz essa aceleração, depois você tem um respiro para ter um joguinho por semana, você consegue ir administrando e recuperando esse físico aos poucos e talvez você trabalhe de uma forma muito mais alinhada. Aqui não.
E aí você sai para entrar em Recopa, depois você tem decisão de Campeonato Paulista, e aí tem Libertadores, e aí o time decide, e é uma atrás da outra, e Campeonato Brasileiro com um começo de campeonato muito tenso, porque olha o começo de campeonato, né? Flamengo, Corinthians, é muita gente, né? Que você tem a disputar o Atlético Mineiro, então você tem jogos atrás de jogos, cobrança atrás de cobrança por resultado, esse time tendo que render fisicamente no seu limite, um psicológico que a cabeça, né, começa a girar completamente maluca. Lógico que o cara é trabalhado para isso, mas ao mesmo tempo tem um limite, né, Abel? Chega uma hora que você precisa dar uma desconectada dessa tomada, colocar um pouquinho a bateria para carregar, que foi o que aconteceu naquele período de oscilação de 9 pontos disputados com apenas 2 somados. Então, veio essa semana benéfica. Para ter essa semana, olha que coisa, né, Calçade? Você tem que ser penalizado para ser eliminado da Copa do Brasil, né? Porque se não fosse eliminado da Copa do Brasil, ia estar jogando de novo na semana. Ou seja, eu tenho que abrir mão de um compromisso profissional, de um compromisso financeiro que me renderia pelo menos de 7 a 8 milhões com uma classificação, juntando tudo aquilo que tem de premiação, mais que você, né, tem à frente. Então você tem que, 8 milhões, porque eu preciso ter uma semana para trabalhar, né? Então perde. É isso. Olha a loucura que a gente sendo vive. que você dedicou um enorme tempo e uma quantidade gigante de jogos jogando Paulista, né, que deveria ter uma outra estrutura. Mas os clubes aceitam isso, depois também não pode reclamar. A gente foi vendo os lances ali, né? Os lances de cuidar da arbitragem, né? Então a Renata Ruel daqui a pouquinho vai chegar para explicar para a gente. Não é que a gente passou por eles e ignoramos, não. Não, a entrada triunfal, a entrada triunfal, é um momento especial. Hoje ela é um evento, né? É um evento, né? É um evento, mas hoje também é impressionante, a gente não consegue se livrar de problemas no jogo de futebol em relação à arbitragem. Calçade deu o gancho, então vamos chamar a Renata Ruel para falar de arbitragem. Renata, muito boa noite, bem-vinda ao nosso Sport Center. Como sempre, temos polêmica. Temos? Boa noite. Boa noite, Abel. Emprego garantido, meu amigo. Mestre Calçade, fã de esporte. Como sempre, não é mais novidade, né? Eu falo que, olha, a arbitragem, eu nem sei mais o que falar. Eu falo que eu nem sei mais o que falar da arbitragem, porque está complicado, eu nunca vi coisa igual. Hoje, Palmeiras e Ceará e Palmeiras, quem apitou foi o Daronco. Em 20 rodadas, o Daronco apitou 17 até aqui, sendo que quando ele não apitou, provavelmente ele estava em Copa do Brasil ou em Libertadores, coisas assim. É muito jogo. Eu nunca vi um árbitro que praticamente tenha apitado todas as rodadas até o começo do retorno do Brasileiro. E hoje, Palmeiras e Ceará têm mais polêmicas, sim. E a gente vai começar, Abel, com o gol do Palmeiras. Que para mim aqui a gente tem essa questão do chute, no momento do chute, o jogador em posição de impedimento, Dudu pega o rebote e faz o gol. Para mim, o gol é legal. O jogador em posição de impedimento não atrapalha, não bloqueia a visão do goleiro. É o Flaco Lopes, né? Eu acho que é isso mesmo. É ele mesmo. Ele não atrapalha, ele não tem aquela ação de bloquear a visão, de tentar jogar uma bola onde deixa o goleiro em dúvida. E aí quem vai na bola é o Dudu, e o Dudu faz o gol. Para mim, o gol aqui é legal. Alguns torcedores do Ceará, obviamente, redes sociais, né? Todo mundo sempre ligado, reclamaram exatamente isso, que na hora do chute do Dudu, ele poderia ter obstruído ali a visão do goleiro, mas não aconteceu, né? Para mim, é assim, essa não é a imagem, essa não é a imagem mais clara, Bel. Qual seria a imagem clara para a gente? Que quem tem normalmente é o VAR, pelo menos deveria ter, né? Agora a gente nem sabe mais o que o VAR tem, o que não tem. Mas que nem, Renata, funciona. É esse momento aqui, aí, ó. Nessa imagem, aqui, desculpa cortar, Lena, mas nessa imagem tá claro que o Flaco Lopes, ele tá puxando a marcação, ele não tá entrando para bloqueio de chute. Não, e a bola vem livre. Sim. A gente percebe que a bola vem livre, que você tem o goleiro, teoricamente daqui, tem a visão da direção traçar uma linha reta do goleiro para a bola, tem ninguém na frente. Não tem ninguém na frente. Então, para mim, aqui a ação é legal. É esse momento aqui, ó, e no momento que a bola vem, tá vendo? Não participa da jogada. Para mim, ele não participa. O movimento dele é para sair,
Ele tá mais no movimento de tentar puxar o adversário e aí depois que ele fica livre, que ele se desgarra, porque a zaga obviamente entra em linha, do que ele entrar na direção da bola para tentar receber esse passe ou tentar algum tipo de jogada que pudesse intervir de fato no que foi o chute. Não vejo retardar a ação do goleiro em nenhum momento, tanto que o goleiro consegue defender, só que aí joga a bola pro meio da área, que o Dudu vem em posição legal e faz o gol. Muito bem. Outro lance que a torcida do Vozão, os jogadores, esse reclamaram demais, foi de um pênalti do Gustavo Gomes no Mendonça. Esse, né? E esse lance, para mim, é muito interessante. Por quê? O que você tem ali? A bola subindo, uma disputa de bola. O que o Gustavo Gomes faz aqui? Vamos tentar aumentar aqui essa imagem. Ó, os dois indo para a bola, o Gustavo Gomes vai aonde? No pescoço do adversário. Pênalti. Ele só vai empurrar o adversário. É só isso que ele impede faz. de jogar, é o objetivo dele. Ele consegue impedir o adversário de jogar. Isso aqui pra mim é pênalti. E pênalti que... Aí a gente vai até soltar a imagem aqui de novo. Ó. Gustavo Gomes só vai no pescoço, pra mim pênalti, e eu não sei aonde o Daronco tá, mas é onde ocorre a disputa de bola. É ali que o Daronco devia estar olhando. E ele não olha. Ou não vê? E o VAR? Também não chama. Você sabe, Abel, se tem VAR, se não tem, no Brasileiro, na Copa do Brasil. Se ele só entra. Tem, né? Eles só entram de vez em quando. Porque isso aqui, pra mim, é pênalti, sim, não marcado pro Ceará. Erro no campo de jogo e erro do VAR. E erro do VAR de não interferir numa jogada dessa. Pois é, o Daronco foi enfático ali na hora. Eu vi, não foi nada, segue o jogo. O VAR não chamou. Enfim, vamos para o próximo lance. O Ceará reclamou muito dessa jogada aí. O próximo lance, se eu não estiver enganado, Renata, é o do Dudu, com a expulsão do jogador do Ceará, é isso? Exatamente. Do Richardson. E aí é outro ponto que eu quero mostrar para vocês. A gente não vê o Daronco, tem uma imagem muito mais aberta que você não vê o Daronco no lance. Longe. Extremamente longe. No início da jogada, ele até está próximo, aí tem aquela bola vertical, né? Aquele lançamento gigantesco. Olha, ele vai chegar quando o Dudu cai. Quando o Dudu cai, que ele aparece na imagem. Olha lá, ó o tempo. Não, nem vi ele na imagem. Não? Não. Renata, o assistente não se manifesta. Não, e o assistente na frente dele. É. E esse é o típico de lance, Calçade, que é interessante a gente falar isso também. Quando não há mais questão, isso é regra de jogo, tá? Texto de regras. Quando não há mais a questão de impedimento no lance, principalmente num lance de contra-ataque assim, qual a prioridade do assistente? Impedimento é regra 11. Faltas, incorreções, regra 12. O texto vem falando, não tem mais a questão do impedimento, o assistente vai ficar de olho na regra 12. Faltas e incorreções. E ele está muito bem posicionado. O lance é mais dele do que o do Daronco. Nada justifica o Daronco estar longe do jeito que está. Mas o que ele tem para analisar aqui? A falta. Só a falta. E ele não se manifesta. É falta? É. Tem aquele puxão fora da área. Puxão, sem disputa de bola, impede uma oportunidade clara de gol. Fora da área, falta e cartão vermelho. Por isso que aí o VAR entrou. E a falta acontece no momento que o Dudu dá aquele tapa para dentro, para ficar de frente pro gol, que ele vai dar o corte. É a imagem agora, né? Ele vai dar o corte para ficar de frente com o goleiro e aí ele vem a falta. Quer dizer, ele ia ficar numa situação muito boa, privilegiada, que configura o texto da regra. Eu ia ficar contra um ali, com distância curta, né? Que são os 4 itens que a gente fala da oportunidade clara de gol. Que é justamente, deixa eu tentar só aqui, ó. Que é justamente o quê? Distância curta do gol, direção da meta, domínio da bola e o posicionamento dos adversários. Todos os adversários para trás ia ficar no 1 contra 1 com o goleiro. Na linguagem popular, ele ia ficar cara a cara com o goleiro, o Dudu. Exatamente. Em outras palavras, é isso. Só não vale falar que o Glorioso foi expulso porque era o último homem. Não, o ótimo homem não existe na regra. Não existe na regra. Exatamente. Tá? Agora, uma lenda urbana. Não. Essa é na regra do prédio, é o último homem sempre, né? Prédio. Renato, até para deixar bem claro, quando que termina o contato da falta para que justamente muita gente não configure esse lance como um pênalti não dado? Essa é a questão.
Porque você tem o braço terminando ali, o contato com o Dudu já dentro da área, mas a hora que tem esse último contato, a falta para mim já aconteceu. Já é o resultado da falta, que é a queda, né? A falta começa aqui, ó. Ó o braço dele puxando, tá vendo? O braço esticado. Então ela começa bem fora da área, ela já correu aqui. Então quando o Dudu cai, é o último contato, mas a falta já tinha acontecido. Na regra do jogo, quando você pega a questão da falta em si, é o primeiro contato, é onde derruba. Aonde muda? No segurar. Aquele segurar mesmo, que ele vai segurando e continua puxando, e puxando, e puxando, até terminar dentro da área, começou fora, terminou dentro, aí vai ser dentro. Aqui não, aqui pra mim, aqui já tem só um contato de jogo, não é mais um contato... O empurrão vale fora. É porque ele empurrou fora e ele caiu dentro. Exatamente. Mas quando tá puxando, normalmente o cara tenta se livrar, continua andando e acaba... A falta vai dentro da área. Exatamente. Para resumir esse lance, então, o VAR chamou e salvou a arbitragem. Foi correta. O VAR apareceu. A decisão foi correta. Foi correta. Aqui a decisão foi correta, sim, oportunidade clara de gol. Falta, mas que era lance de campo. Sim. Daronco longe, o assistente na cara, não deu. Isso, para mim, é um erro gigantesco no campo. O VAR era lance que não tinha... interferiu de forma correta, mas que não tinha nem que se preocupar, porque no campo tinha que ter dado. Daronco. E a gente pode até dizer que tem acontecido com todos, é verdade. Porém, se cobra mais de quem pode mais. A gente está falando de um árbitro FIFA que eu acho que tinha tudo para estar poderia ter sido escolhido para Copa do Mundo. Para a Copa do Mundo. Então, assim, daí a cobrança. Isso não é a primeira vez que isso acontece. Renata, houve alguma determinação da comissão de arbitragem para que o VAR apareça menos, faça menos intervenções? Houve isso. Por quê? Na quarta-feira nós tivemos já o jogo do Flamengo e Atlético Paranaense, que foi um escândalo, né? Passou tudo. Hoje você começa a olhar o VAR, aquele VAR que chamava, estava alerta, parece que ele já deu uma aliviada. VAR econômico. E isso deixa todo mundo perdido. A gente... principalmente árbitros. Sim. E aí, está acontecendo alguma coisa nesse sentido? Porque a impressão que eu tenho é que está acontecendo isso. O CNM sempre pediu aquele VAR menos intervencionista. Isso sem dúvida, que interfira menos nos jogos, que deixe o jogo ser apitado no campo. Ele quer que os árbitros apitem o jogo no campo. Mas o VAR existe. O VAR foi criado para justamente a gente ter definições, legitimar os resultados, né? Nas decisões onde consta no protocolo, o VAR ele tem que entrar. Isso aqui, para mim, é um lance que o VAR acertou. Mas a gente já falou aqui do pênalti do Ceará, que para mim foi e não deram no campo, e não, o VAR também manteve a decisão. E errou para mim, porque para mim é pênalti. E tem um outro pênalti que você vai colocar aí. E aí nós temos mais lance. Não, mas esse lance é o lance do gol anulado do Palmeiras, do Murilo, não é isso? Isso é verdade. Esse é o outro ainda. A gente chega lá, porque tem bastante coisa, gente. Quase um golaço do Gustavo Gomes esse aí. Sim. Parecia que ia ser realmente um gol ali de letra do Gustavo Gomes. No campo, eles deram um gol, não foi isso? E não, aí, deu impedimento. Deu impedimento e o VAR, verdade. O VAR simplesmente foi ali e confirmou o impedimento. A gente não tem a imagem aqui, mas para mim estava impedido, porém na imagem do VAR durante a partida, eu ainda tenho a mesma sensação do problema do outro jogo. A bola já tinha saído do pé. Então seria uma mesma linha. Então, não digo que seria a mesma linha. A sensação é que realmente Gustavo Gomes estava à frente. Mas parece que eles continuam errando no frame da bola. Mesmo que desse impedimento, você tem que tomar cuidado com o frame da bola. E nesse lance, a minha sensação é a mesma da outra que a gente já questionou. Aquela bola que já saiu. Estou em dúvida. Acho que não foi... Se eles deram impedimento do Gustavo Gomes... ou se deram impedimento do próprio Murilo. Deram do Gustavo. Do Gustavo antes? Foi. O que me chama a atenção é que a única imagem que o VAR tem para impedimento, ela está sempre no mesmo lado. A gente não tem uma câmera invertida. Que seria o básico do básico para a gente ter o contraponto se de fato há uma mesma linha, se a gente está tendo aquela chamada ilusão de ótica,
ou então a um erro crasso, né? E com todo respeito, pelo que a nossa dona CBF, os clubes e todo mundo lucram e tem para investir no futebol, não é possível que pelo menos mais uma câmerazinha... A qualidade das imagens para o VAR, porque são basicamente as mesmas, né? Ela nem sempre ela esclarece. Então você toma decisões com a melhor imagem porque o jogo não oferece isso. Isso também compromete. E eu sei que a Renata vai falar daqui a pouco, lá na frente, até de questão de gramado, porque gramado também atrapalha a barbaridade nesse tipo de coisa. Ela vai mostrar alguma coisa específica aí pra gente. Mas você traça linhas, você determina a verdade, porque qual é o problema? O VAR veio para... A crença no VAR é da verdade. Finalmente tem um mecanismo que vai deixar... Acabarão as dúvidas. Não tem mais dúvida. E esse mecanismo também falha. Primeiro que ele é operado por seres humanos, árbitros, que também erravam dentro de campo e continuam se equivocando fora. Depois, nem sempre a qualidade das imagens. Eu acho que a gente caminha, nós estamos ainda, se imaginando a história do futebol, o VAR é uma novidade. Não são 2, 3 anos que você precisa de mais tempo. E a tecnologia vai avançar para que a gente tenha algo automático, a Copa do Mundo vai mostrar isso, mas o frame exatamente do contato com a bola, isso vai ser definido automaticamente e não por uma operação humana que é falha. Então, assim, nós vamos evoluir muito nisso. Mas o VAR, no geral, ajuda muito. É que a gente vem para mostrar as falhas. Se a gente também parar para mostrar todos os acertos, é uma enormidade do que se acerta e se corrige, mas não deveria ter a quantidade de erros que tem. Nós vamos chegar lá, Renata, mas por enquanto fica tranquila que 1 horinha de Sport Center é 1 horinha para você. Quando o Calçade fala o VAR vai evoluir muito, nós vamos evoluir muito, sabe o que vem na minha cabeça? Tomara! Eu já sugeri, viu, Abel, no linha de passe, o VAR. O VAR é o VAR do VAR. Meu Deus. Então você tem o árbitro, mais um pra gente xingar? VAR e um VAR segunda instância, pô. Assim que funciona no Brasil. Até você vai julgar um jogador que no STJD, o cara tem primeira instância, segunda instância, liminar, apelação, efeito suspensivo, o cara vai pra FIFA. Pô, por que não VAR, né, Renato? VAR do VAR comigo? E nós estamos precisando, mas eu acredito que vamos ter mais polêmicas ainda do VAR. E realmente precisa evoluir a tecnologia, precisa evoluir o VAR, mas eu acho que as polêmicas vão ser difíceis ali, viu, de terminarem, porque cada coisa que a gente vê aqui da linha gera dúvida, mas eu acredito que estava impedido sim. Agora a gente vai para o outro lance aqui, ó. Não é isso, Abel? É isso, é o pênalti do Ceará, né? Do Danilo. Se a gente chamar isso de pênalti... Antes de você falar, eu já vou dar minha opinião. Pra mim não foi nada. Eu acabei de falar. Se a gente não sei. Se a gente começar a chamar isso de pênalti, aí a gente pode começar também a chamar o futebol de outro esporte. Se o Danilo tivesse aquele braço que empurra o cara pro alambrado, assim, mas isso não tem. Então, assim, você fica procurando o pênalti. Você fala, quando é que tá o pênalti aí? E eu continuo procurando. Vamos ver se a Renata achou. Diga lá, Renata. Eu estou procurando e sigo procurando e sigo procurando. E eu já vi a imagem várias vezes e eu não consigo achar. Até porque é isso que eu costumo falar. Nessa questão aqui, o Daronco está muito bem posicionado. A gente não pode falar nada, porque a gente percebe aqui, ó, claramente que o Daronco está... Ótimo ângulo. Num ângulo perfeito. Se no outro ele estava longe, se no outro ele não viu, aqui ele vê. A grande questão para mim é aquilo que eu falo. Existe a regra do jogo e existe a questão de você entender de futebol, de você entender o que faz parte do jogo, o que é contato de jogo e o que é contato faltoso. Contato de jogo tem, futebol tem contato. Não tem como você jogar sem contato. Aqui você tem a bola em distância de disputa entre os dois. Você tem uma disputa por espaço. E disputa por espaço com a disputa da bola é lance normal. Você não tem um braço que empurra. Você, por mais que tenha um contato ali, perna, quadril, você tem um contato de jogo. Você não tem um contato com uma força excessiva que o Danilo vem de longe, atropelando o jogador. Não.
A gente tem contato de jogo aqui. Não tem contato nenhum faltoso. Disputa pela bola, disputa pelo espaço. Para mim, absolutamente nada a marcar. E o Daronco muito bem posicionado. Eu não consigo entender como ele marcou. E para mim aqui, assim como o pênalti para o Ceará, é erro claro e óbvio. Renato, erro claro e óbvio. Seria aquele lance do Gustavo Gomes com o Espírito Mendonça, que tivesse ficado ali na cabeça dele? Eu ia falar isso. Ninguém chamou e... Sabe o que eu ia falar? Que é a mesma coisa que você está dizendo, em outras palavras que eu ia falar. Existe uma coisa que não está no livro de regra. Não, essa é a regra 18. Mas são quantas regras? São 17 17, então essa é a 18. Não está no livro de regras, mas nós que acompanhamos futebol há muitos anos sabemos que existe compensação. A lei da compensação. Pode ter sido nesse caso, a gente não vai provar nunca, mas compensação é o quê? Não deu aquele pênalti que foi do Gustavo Gomes no Mendonça no primeiro tempo? De repente alguém buzina pra ele no intervalo, no vestiário, ele fica com aquilo na cabeça. Exatamente. Já não dei esse agora eu vou dar. Até porque foi de um tempo pro outro. Então você tem aqueles 15 minutos... do intervalo. Que são aquela terríveis. mensagenzinha no celular. Aquela lá, não sei, cada um tem uma... É uma suposição. Tem árbitro que nem abre, mas tem árbitro que deve consultar, né? Já falei isso, tem árbitro que não olha mesmo, mas tem aqueles que no intervalo vão lá e olham assim. Renata, aí que tá. Aí que vem a pergunta. Legal. E a função do VAR qual é? Então. Ou ele entra em demasiado ou ele não entra. Então. Não existe um meio termo de eu vou entrar para cumprir a regra, para cumprir pelo menos o protocolo de uma checagem de um pênalti, né? Porque o que acontece? O que estava acontecendo? Infelizmente, a arbitragem aqui no Brasil ela é mal preparada. É uma arbitragem que perdeu completamente a personalidade, que começa a ficar cada vez mais escancarada na limitação de critérios. Ela passa a apitar completamente dependente da ajuda da tecnologia, porque, agora vão me salvar a qualquer momento. Então, se eu der errado, eu já seguro porque vem a ordem lá de cima. Estava começando a ficar exageradamente uma dependência da tecnologia, passa a se tirar essa tecnologia, ou no caso, tentar diminuí-la, porque começou a haver uma reclamação excessiva de um jogo parar, de preciosismo demais, de situações que não era nem para o VAR intervir, que estavam aparecendo em regiões, ou no caso, em jogos em que essa necessidade tinha que ser quebrada, e aí o que a gente acompanha, um VAR que cada vez menos, o VAR Lite, agora é o VAR Lite, né? O VAR Lite que ele aparece. Mas aí, Facincani, a gente tem que... Isso é bem complexo, porque nós temos uma responsabilidade, que nós temos a televisão, temos os lances, a gente tem uma responsabilidade porque a gente ouve isso, nós mesmos. O VAR aparece demais, agora a gente está falando VAR de menos. Então, esta determinação precisa ser mais clara lá de cima. Então, o CNM conversar, porque o CNM ali, naquela reunião com os clubes, com os presidentes, perdeu uma chance enorme de ajuda, porque primeiro que ele reconhece a culpa, ele não poderia fazer outra coisa, só faltava ele dizer, olha, a arbitragem é maravilhosa, vocês reclamam demais. Não, a arbitragem está em dívida com vocês. Só que eu quero pedir a vocês também uma colaboração. A parte dele por favor, treinadores e jogadores, estou falando com os presidentes dos clubes, não dá para ser isso. O que acontece dentro de campo é uma selvageria. O árbitro não consegue caminhar do centro do campo para o VAR sem ter que perder um minuto para afastar os jogadores. E atrapalha isso o árbitro deveria. Em geral. Isso não só nessa hora, o jogo inteiro. É um pedacinho do problema, porque ele deveria, o seguinte, isso ficar muito claro. Atenção, agora o VAR vai ser mais intervencionista ou menos? Como é no mundo? Como é que vai ser? Outro dia passei para a Renata. Na Espanha, eles estão trabalhando o VAR e os árbitros para início da temporada e estão dizendo o seguinte, vão tomar muito cuidado com os lances que a bola bate na mão na bola dentro da área. No sentido de estar havendo um exagero de pênaltis marcados. Sim. Então, assim, na Espanha de um jeito, a Inglaterra interpreta de outro, o Brasil de outro. Cara, é uma loucura. E na teoria a regra da FIFA é uma só. Deveria ser uma coisa só, porque o mundo não se entende. Sim. E isso, a gente fica rodada a rodada tentando interpretar qual é a do VAR. Mas aí, Calçade, eu estou até aqui, você falando isso pensando, agora eles vão liberar o áudio 24 horas, não é isso?
Aí a gente vai ouvir o VAR, o áudio que nem a gente ouviu, de Flamengo e Atlético Paranaense. Aí eu fico pensando aqui, será que a gente vai escutar do VAR? Contato de jogo, boa decisão, Daronco. O Gustavo Gomes empurra o pescoço do adversário. Boa decisão, Daronco. Porque foi isso que a gente escutou. O VAR só referendou. Ali, né? No Flamengo e Atlético, o VAR só referendou. Foi isso. O que eu acho, Renata, é que você tem que trabalhar o poder de decisão de ambos. Sim. Sim. É o Daronco ter a coragem de, se for chamado para o VAR olhar, não, vou manter a minha decisão, mantenha a decisão. Porque a chamada prova com consulta, ele tem ali a chance de olhar e ver se de fato ele acerta na decisão de ter mandado seguir um lance ou ter dado um pênalti ou não. É só trabalhar o poder de decisão. O que não pode é ficar esse joguinho de queimada, joga lá, que eu tomo lá da cá, né? Toma a batata quente. Não, a batata quente agora é sua. Não, é pra mim, não. O que é? Você fica nesse lá e cá, e aí ninguém resolve o que justamente é necessário que o VAR apareça para isso. Vamos aproveitar? Pra dar a chancela. Desculpa te interromper, porque a gente tem o Anderson Barros, dirigente do Palmeiras, e depois o Abel Ferreira também, os dois reclamando de arbitragem. Primeiro o Anderson Barros, é isso? Vamos lá então? Em razão de algo que está ficando insustentável para o nosso futebol. Nós tivemos hoje uma arbitragem extremamente complicada, delicada, do Anderson Daronco. São situações hoje que estão extremamente corriqueiras no futebol. Nós temos um grande produto na mão e, de alguma forma, nós estamos conseguindo diminuir o seu valor. O Palmeiras já esteve na CBF, a senhora presidente já esteve na CBF com o senhor presidente, nós já estivemos com o diretor de arbitragem, o Wilson Seneme, e as coisas não mudam. Não tem mais como ter um discurso de que estamos há pouco tempo, que estamos tentando mudar, até porque os erros são muito maiores hoje do que acontecia algum tempo atrás. Nós tivemos um jogo contra o São Paulo que a CBF, em nome do Wilson Luiz Seneme, foi incapaz de nos dizer se houve impedimento ou não. Nenhum dos senhores que estão nessa sala aqui tem essa resposta. Não existe isso no futebol de hoje. No jogo contra o Internacional, nós tivemos um problema com a linha do impedimento, onde mais uma vez fomos prejudicados. E hoje, nós podemos citar o exemplo, quando da expulsão, o árbitro da partida consulta o VAR. Quando ele define por um pênalti que não aconteceu, ele não consulta o VAR. Então, acho que chegou um momento muito delicado do futebol. Ou tomamos uma posição, ou a CBF toma uma posição, ou o presidente da CBF toma uma posição, ou o Wilson Luiz Seneme e toda a sua equipe toma uma posição drástica, ou o futebol vai caminhar para um lugar muito ruim. As situações que ocorrem no dia a dia, por responsabilidade também de atletas, comissões técnicas, diretorias, presidente, mas hoje a arbitragem se torna um grande problema que tende a influenciar o futebol brasileiro. E a gente não pode isso. A gente não pode aceitar isso. O Palmeiras não vai aceitar isso. Mais medidas da nossa parte serão tomadas contra a comissão de arbitragem, contra o árbitro do jogo e até mesmo junto à própria presidência da CBF, porque é a responsável por esse processo. E precisa-se tomar decisões para que a gente não caminhe para um lugar ainda pior do que a gente está nesse momento no futebol brasileiro. E não só nos nossos jogos, em grandes outros espetáculos tem acontecido esse mesmo tipo de problema. Importante que para o Palmeiras registrar essa posição hoje, porque está chegando a um momento muito delicado da competição e medidas precisam ser tomadas. Obrigado a todos. Ação, preocupação, palavras duras do Anderson Barros, mostrando aí o posicionamento do Palmeiras em relação à arbitragem, Calçade. E ainda bem que ele colocou
que todos têm responsabilidade, né, o Anderson Barros, e tem, mas assim, precisa vir de cima também da CBF, da Comissão de Arbitragem, precisa traçar uma rota clara de atuação de árbitros e do VAR, e depois também transferir para os clubes a responsabilidade que cada clube tem com seus jogadores, com seus treinadores. Quer dizer, a gente precisaria era de ter um pacto de todos aqueles que participam do jogo, todos os que estão jogando, os que estão na arbitragem, e a equipe é gigantesca. Você tem 3 árbitros no campo, mais um 4º árbitro. Em alguns jogos mais importantes tem até um para cada banco, não são 5 dentro de campo, mais uma equipe no VAR. Então é inconcebível que os erros continuem acontecendo. O que não pode também é cada semana o VAR receber uma orientação. E eu noto, não sei se essa é a impressão da Renata, que muitos árbitros acabaram se acomodando com o VAR. É o seguinte, o VAR vai, apitou, o VAR vai corrigir tudo. Se é bobagem, tem o VAR ali. O VAR corrige. Aí alguém lá de cima fala, ô, VAR, dá uma maneirada aí, porque não dá para tanta intervenção. Só que aí você pega árbitros que já se acomodaram com aquilo, aí não tem intervenção. Aí ele não corre, aí ele não está no lance. Então, assim, é uma geral. Há uma insistência em certos nomes na arbitragem, tem árbitros que desaparecem da escala. Então, é complexo, porque transcende jogador, treinador, direção de clube, VAR, árbitro, isso também vai lá para cima. Então, a participação é de todos, não adianta o presidente falar, só que não é comigo. Bota ali o Wilson Luiz Seneme, porque é muito cômodo. Você põe alguém... Fizeram bobagem nesse jogo, erraram demais, castigo. Fica fora 2 semanas, depois volta. São 7 árbitros punidos em um mês, assim? E daqui a pouco você pega, ele faz o quê? Ele pega e manda o Seneme embora, como os dirigentes fazem com treinadores. O dirigente nunca é culpado das políticas e das direções que o seu clube toma. É sempre o treinador que ele contratou que está errado. Então, quem colocou também tem culpa. Daqui a pouco eles rifam o Seneme, colocam outro, para ganhar um respiro até o final do turno, no início do ano que vem. Porque, assim, eles vão fritando quem está na comissão de arbitragem. É um processo, não estou tirando a responsabilidade nem os erros cometidos de quem ocupa o cargo. Mas é nítido que a direção também vai fritando. Hora que fritou bem, coloca outro. A responsabilidade é de todos, todos, inclusive nossa, de entender o que está acontecendo, de interpretar da melhor maneira possível para levar para o público. Mas, Renata, assim, eu nunca vi um momento assim, que a gente tivesse tão perdido. Eu ia falar isso, Calçade. Exatamente. Eu acho que assim, são erros injustificáveis. A gente vê aquele erro difícil, aquele erro que você entende o porquê o árbitro errou, mas eu tenho vindo aqui e eu não consigo justificar os erros da arbitragem. Eu não consigo justificar por que o Daronco está perto e marca um pênalti desse. Por que o Daronco está longe e não dá aquela falta no Dudu e aquela expulsão no campo de jogo? Eu vou dar um exemplo muito básico. Eu acho que quem gosta de futebol está indignado com tudo que a gente está vendo. Por quê? Porque a arbitragem tem interferido com erros injustificáveis contra todos os times, não é a favor de A e B, a gente vê na Série A, na Série B, é geral. Isso é geral, esquece. E a gente precisa do quê? De árbitros que apitem no campo de jogo. No campo de jogo, como se não tivesse o VAR. E tem a liberdade de tomar decisão. Exatamente. Pensa no VAR como o seguro do seu carro. É o seguro. Você quer usar o seguro do seu carro? Não, você não quer, porque você não quer ter problema com o seu carro. Quer bater no muro? Então, não quero, exatamente. Então vamos decidir no campo. É isso. E aí entra essa questão até da comissão. Porque os árbitros que a gente está vindo aqui falar, Daronco, Rafael Claus, que estão tendo polêmicas e erros constantes, são os melhores árbitros do Brasil. A gente não via eles errando do jeito que eles estão errando agora. São erros constantes e injustificáveis. O que está acontecendo? Pressão muito grande também em cima de todos. E a gente vai continuar falando de arbitragem, Renata, agora com o Elton Serra, que está lá em Fortaleza e vai trazer um pouco mais do clima dessa vitória do Palmeiras para cima do Ceará e de reclamações também do Abel Ferreira. Não é isso, Elton? Boa noite, amigo. Bem-vindo ao Sport Center. Acho que o Elton não está me ouvindo, hein?
Vamos ver se ele não ouviu ou se é o delay. Obrigado, Abel. Isso mesmo. Boa noite para você, boa noite aos companheiros, a todas e todos os fãs de esportes. Tô ouvindo, Abel. Pode falar, pode falar, pode falar. Eu esperei. É um delay compatível com a atuação do VAR. Esse é o delay do VAR. Peço até desculpas a você, fã de esportes que nos acompanha. Eu insisti ali porque eu percebi que tem um atraso, um delay entre a minha fala e até ele ouvir. Falei, bom, ele vai começar a falar. Até falei, é melhor eu parar de falar, ficar em silêncio, que ele vai falar. Mas aí acho que tivemos outros problemas, então... Essa foi pro Alasca, voltou para Nova York, São Rio de Janeiro, São Paulo e aí chegou Passou pelo Havaí e chegou em Fortaleza, né? Fortaleza. Bom, se der daqui a pouco a gente recupera e fala com o Elton Serra e daqui a pouco também a gente traz a fala do Abel Ferreira. Mas antes temos mais lances aqui com a Renata Ruel. Eu acho que tem mais lance do Palmeiras e, se eu não me engano, depois tem um lance do Brusque, hein? Jesus. Da Série B. Que isso? Não é só Série A, não. A gente fala, não é só Série A, não mesmo. Isso não tem jeito. Ó. A gente percebe aqui o lance que o Zé Rafael pede, né? Um possível pênalti. Mas, para mim, ali, eu vejo o jogador do Ceará até se recolhendo para evitar o contato. Ó. Ele se recolhe, ele para evitar o contato e para não fazer a falta. Então, para mim, aqui segue o jogo, nada a marcar. Nesse lance, a arbitragem acertou. No campo e no VAR. Sim, e o Zé Rafael parece que se atira mesmo, né? Foi perfeito o Daronco aí, né? Aqui foi. E o VAR também. Aê! Finalmente! Vou dar uma chamada. Ufa, né, Facincani? Vou dar uma chamada para ele. Vamos pro Brusque? Vamos, tem aqui? É um jogo da Série B, era Brusque e... Cruzeiro. Brusque e Cruzeiro. Brusque e Você vai Cruzeiro. ver como sim. o gramado interfere até na vida do... Arbitragem, técnico do Palmeiras, líder do Brasileirão. Mais uma vitória fora de casa e, com certeza, mais reclamação, hein? Vamos ver. Eu não vou voltar a gastar a minha energia e a minha atenção naquilo que eu não controlo. Se vocês quiserem saber o que é que eu penso da arbitragem, está no meu livro. Tem lá um capítulo onde diz aquilo que eu penso. No meu livro até isso diz lá aquilo que eu penso. E, portanto, acho que o clube falou muito, falou bem. A única coisa que eu vos tenho a dizer é que o futebol brasileiro é uma das maiores indústrias do país, é uma das indústrias que mais exporta, é uma das indústrias que mais dinheiro dá a ganhar ao Estado, e nós temos a responsabilidade, nós, treinadores e jogadores, daquilo que eu controlo, de procurar ter as equipas competitivas, ter uma equipa que nós valorizamos, ter uma equipa onde muitos clubes da Europa querem os nossos jogadores, e é isso a minha função, é valorizar o espetáculo, é valorizar o clube, é valorizar os meus jogadores. Fico triste porque gostava de ter um comportamento às vezes no banco diferente. Tenho feito um esforço muito grande para me controlar, para estar calmo, mas acontecem coisas dentro de campo que me tiram do sério, porque, como te disse, há muita coisa em jogo, há títulos, há prestígio, há dinheiro e, acima de tudo, o nosso trabalho, que isso é o que mais me custa, é o nosso trabalho. Portanto, temos que passar à ação, não é? E eu, na última conferência, disse que gostava que este campeonato fosse decidido dentro das 4 linhas por 2 equipas. Mas começo a ficar aqui com algumas dúvidas e, enfim, vamos continuar a fazer o que nós controlamos, porque sinto uma mágoa dentro de mim, estou triste, porque este senhor é o melhor ou um dos melhores árbitros brasileiros. Para mim, é um dos melhores árbitros brasileiros. Tá aí, Facincani, o meu xará, o professor Abel, tá magoado, disse que tá fazendo um esforço incrível para se controlar, para ficar mais calmo ali à beira do campo, mas ele não consegue. Mas tem que tentar ficar. Por mais indignação que a gente possa compreender que ele sinta com lances horrorosos como esse, mas é o que o Calçade fala, eu concordo muito com ele, né? Tem de partir também do banco de reservas, dos jogadores,
deixar que, talvez, lá em cima, na administração do clube, isso seja uma decisão melhor tomada, ou então que o próprio clube cobre para que no banco de reservas não se tome um cartão desnecessário, não se pressione uma arbitragem, não se piore o que já está ruim, né? Porque cada vez mais que dentro de campo você vê um técnico pilhar um árbitro, você vê um jogador pilhar o árbitro, aí você vê, agora, o Calçade, tem o revezamento de reclamações pro árbitro, né? Porque você tem o técnico, aí ele sabe que se ele tomar um amarelo, ele vai pro segundo, aí vem o terceiro assistente, aí vem o massagista, aí vem o preparador físico, então, treinador de goleiro. Existe hoje um revezamento de pressão na arbitragem hoje no banco. Então, assim, são muitas coisas que precisam também melhorar em relação a isso, mas não dá para tirar a indignação do Abel e nem a preocupação não só dele, de outros, né? Como foi o Filipão no meio da semana, como o Dorival também reclamou, e todo mundo vai ter sempre o seu direito de reclamar em relação a um lance que se vê prejudicado, porque os erros não são bobos, têm sido erros crassos e é isso que tem assustado. E o Palmeiras aproveitou esse jogo, claro que ele tem razão de reclamar de uma série de coisas, mas aproveitou que é uma vitória. Sim. Se reclamar na derrota, parece que é choro de perdedor, né? Então ele está fazendo isso numa vitória. Então isso eleva a reclamação para um outro patamar. Mas eu entendo que a colaboração precisa ser de todos. Não adianta apenas o Abel reconhecer que a arbitragem é ruim, todos reconhecemos, nós temos muitos problemas, então vira terra de ninguém o campo de jogo. A gente precisa aliviar um pouco o campo de jogo também. Pelo bem do futebol, do espetáculo, tal, porque não vai mudar. Você, imagina, tem um chamado, tem coisas assim que são insanas. O árbitro está ali, tem um chamado do VAR, de algo que ele ou errou na interpretação, ou não viu, escapou, e ele vai àquela TV, ao monitor, para tomar ciência do lance. Cara, até chegar lá, tem um monte de comentarista na orelha dele ali, jogadores, treinadores, todo mundo Torcida. Viu. O que vai mudar a interpretação dele, que ele vai tomar ciência, ele vai ver o lance. Então, assim, isso, qual é o grau? Eu sei que aí é forçar a barra, mas isso também acaba levando o cara a ficar numa neura tão grande dentro daquele ambiente, talvez a tomar decisões equivocadas. Porque você não está num ambiente normal. Você está num negócio que tem 22 ali querendo te arrebentar. Não é rapidinho, Facincani. Não, já completei, já que o raciocínio não é light. Não é light. Senão vai ser chamado VAR aqui para analisar o Abel Neto, que não está chamando o break. A gente faz um rápido intervalo. Voltamos já. Esse chama... Aí pode ser.